Olá, amada igreja, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? É com alegria que mais uma vez nós nos encontramos, né? Mesmo por via internet, para poder falar um pouco mais da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre oração, comunhão com Deus através da oração. Para isso, eu quero convidar o amado irmão a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 6 apenas para a nossa meditação desta noite, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, ó Deus querido, obrigado, Deus, por mais essa porção da sua palavra que nós acabamos de ler. Te suplicamos para que através do Santo Espírito, ó Pai, o Senhor nos aplique esta palavra aos nossos corações, aos corações dos ouvintes da sua igreja, ó Deus querido, e que venha nos edificar e nos abençoar nesta oportunidade em que o Senhor fala aos nossos corações. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós temos aí, né, os 40 dias de oração em tempo de pandemia. Nós vamos encerrar esses 40 dias, onde nós estamos orando 24 horas por dia, durante 40 dias. Encerra agora nesse dia 8, no domingo, dia das mães. Nós estaremos fazendo este encerramento, né, para a glória de Deus. E tenho certeza que foi abençoador na vida de cada um que participou. São mais de 100 irmãos e irmãs, né, participando dessa corrente de oração, desse propósito de oração feito, né, pela igreja, para que nós pudéssemos alcançar o favor de Deus, as bênçãos de Deus sobre a face da nossa terra, nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo em que muitos irmãos estão padecendo de enfermidade, e são maravilhosas as bênçãos que nós recebemos do Senhor neste período. Principalmente, irmãos, a comunhão que alcançamos com o Pai. A comunhão que nós alcançamos com o Deus Todo-Poderoso durante este período. Por quê? Porque nós aprendemos que Deus está sempre desejoso para ouvir as nossas orações, né? Sobre isso, Davi diz lá no Salmo 55, versículo 17: à tarde e pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Assim a igreja fez, de manhã, de tarde, de noite, nas madrugadas, 24 horas por dia, orando, clamando, buscando a presença do Senhor. E a certeza que nós temos é que Deus ouviu a nossa voz. Deus ouviu a nossa oração. Outra coisa que eu achei incrível, pelo menos como experiência pessoal, e tenho certeza que é a experiência de muitos, que esse período de oração nos trouxe comunhão com Deus. Uma comunhão com Deus através da oração. E isso é essencial à vida de todo cristão. Chegamos a essa conclusão. Isto é essencial, fundamental na vida de todos os cristãos. Então, o que precisamos saber sobre a comunhão com Deus através da oração? O que nós devemos compartilhar a respeito dessa experiência maravilhosa vivida por toda a nossa igreja? Segundo as Escrituras, quais são os benefícios desta comunhão que trazida, né, através da oração, desse momento, desse tempo bom diante do Senhor? Primeiro, que a comunhão com Deus através da oração, ela aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Não é verdade? É um momento que nós nos aprofundamos o nosso relacionamento com o Senhor, né? O pequeno valor que damos à nossa oração torna-se evidente pelo tempo que dedicamos a ela. Isso nós aprendemos também nesses
estamos aprendendo, né, nesses 40 dias, que ainda não terminou, vai terminar nesse próximo dia 8, que nós damos muito pouca importância ao nosso tempo de oração. Quando eu desafiei a igreja, né, a orar 24 horas por dia durante esses 40 dias, eu fiz uma escala determinando que cada um de nós deveríamos orar 30 minutos, né? Então, vários irmãos pegaram os horários escolhidos e se dispuseram a orar por 30 minutos. Alguns irmãos me indagaram, mas pastor, 30 minutos? Pastor, é muito tempo. E eu disse, não, porque quando você começar a orar, quando você começar a aprofundar essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, você vai ver que esse tempo se tornará pequeno. E eu tenho certeza que todos nós vivemos essa experiência, né? Hoje eu tenho certeza que desses 100 irmãos que oram diariamente, cumprindo o seu compromisso, né, com Deus e com a igreja, esses 30 minutos se tornaram pequeno, se tornaram pouco tempo para tudo aquilo que a gente quer dizer para esse amigo vero e verdadeiro que é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Bom, nós temos como exemplo o próprio Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele orava constantemente. Ele estava sempre em espírito de oração. Estava sempre em oração diante do Pai, buscando essa comunhão gostosa. Portanto, ele é o nosso exemplo. Ele tem o seu estilo de vida, era um estilo de oração. E nós, como cristão, como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, devemos também obter, né, esse estilo de vida para nós, encarnado no nosso ser, de orar sem cessar, de orar sempre, né? De orar sempre, estar sempre em oração diante do Pai. O sucesso da missão de Jesus, na verdade, dependia do tempo de oração e da comunhão que ele tinha com o Pai. Desse tempo, né, que ele buscava diante de Deus. Por isso, o nosso sucesso, a nossa vitória, também está pautada nesta verdade. Nós devemos ter tempo de oração diante do Pai, buscando o seu favor, em favor daquilo que nós precisamos realizar, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Portanto, meu querido irmão, oremos sempre. Veja o exemplo de Jesus, alguns textos que falam a respeito desse estilo de vida do Senhor que nós devemos imitar. Olha, preste atenção a alguns textos que eu vou ler aqui. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Isso está escrito lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Outro texto, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lá em Lucas 5,16 está registrada essa palavra e esse hábito do Senhor de orar sem cessar. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus, né? Lucas 6, versículo 12. Eu penso que Jesus saiu também para orar 30 minutos e passou a noite toda orando. Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão participando deste momento de oração, né, desse período de oração, também viveu essa mesma experiência. Eu vou orar 30 minutos, mas quando viu já passou horas na presença desse Deus Todo-Poderoso. Como é bom essa comunhão com Deus através da oração. E quanto mais nós buscamos a intimidade com Deus através da oração, mais a imagem dele é formada em mim e em você. Nós nos tornamos mais íntimo, mais parecido, porque nós compreendemos mais a vontade de Deus e também o desejo de Deus para cada um de nós. Eu tenho certeza que a Igreja Batista no Mareamato, viveu essa experiência, está vivendo essa experiência durante
esses 40 dias de oração que se encerra nesse próximo domingo, dia 8. Espero que você continue orando sempre, que a oração passe a fazer parte da sua vida cotidiana e não mais aquelas orações rápidas, né? Relâmpago, mas essa oração de deleite diante do nosso Deus, dessa comunhão gostosa com o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque a comunhão através da oração com Deus aumenta a nossa habilidade de ouvir a voz de Deus. Nós passamos a ouvir a voz de Deus com mais qualidade, com mais nitidez, com mais, Deus fala de verdade a cada um de nós. Veja o que diz Jeremias, né? Lá no seu capítulo 29, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscardes de todo o seu coração. E quando vocês buscarem de todo o coração, então eu me deixarei ser encontrado por você. Essa é a promessa de Deus. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos deixa que nós o encontremos, nos deixa que nós possamos estar frente a frente, né? Jeremias 29, versículo 13 e 14, se você quiser conferir. Por isso, quando nós começamos a negligenciar a nossa comunhão com Deus através da oração, o espinheiro deste mundo começa a nos sufocar, começa se representar maior que as nossas forças. Nós precisamos orar. Nós não podemos permitir que a negligência da oração, que nos leva à comunhão com Deus, venha a atrapalhar a nossa audição, né? O ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus no nosso coração, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, preste atenção nessa declaração. Quem é de Deus, ouve a sua palavra. Por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Quem diz isso é João, capítulo 8, 47. É uma declaração bastante complexa, bastante dura de ouvir, mas é verdadeira. Ele diz: quem é de Deus ouve as suas palavras. Por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Quem pertence a Deus, né? Quem permanece em oração, anseia por ouvir a voz de Deus, por ouvir a voz do Senhor, através da oração. Porque a oração é um diálogo, não é um monólogo. Nós falamos com Deus, mas ouvimos Deus falar aos nossos corações também. E a oração, essa comunhão, aumenta a nossa habilidade de ouvi-lo. Por isso nós precisamos orar constantemente, porque a comunhão através da oração a Deus, com Deus, né? Junto de Deus, nos capacita para resistir aos ataques espirituais. Esses ataques que vêm diariamente sobre a minha vida, sobre a sua vida e a vida da nossa família. Olha o que Paulo diz aos 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 4. Pois, embora vivemos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Pois a arma da nossa guerra não são humanas, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas? A oração, que nos leva a ter comunhão com Deus. E, assim, do lado de Deus, protegido pelas asas de Deus, na sombra do Senhor, o inimigo não nos toca. Ele nos guarda, ele nos protege. Mas o diabo não quer que oremos. O diabo quer atrapalhar, né, as nossas orações, o nosso tempo de oração. Ele quer sempre deturpar. E Paulo nos ensina que a nossa guerra não é contra a pessoa, mas contra principado e potestade. Nossos inimigos é espiritual e não de carne e osso. Lembre-se disso, meu irmão. Quando tem alguém te tirando a paz, tirando o sossego, não brigue com ela, mas brigue com aquilo que está usando ela para te tirar a paz, para te fazer
com que a sua amizade, a sua comunhão seja quebrada, certo? E ele continua falando aos Efésios, capítulo 6, versículo 2: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principado e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra o exército espiritual da maldade nas regiões celestiais. A nossa guerra é maior. A nossa guerra não é contra um vírus chamado Covid-19. A nossa guerra é mais além, é mais superior, é nas alturas. É uma guerra espiritual e nós precisamos vencê-la com a arma que Deus nos deu, que é essa arma chamada oração. Oremos em todo o tempo. O objetivo do inimigo e das forças espirituais é nos derrubar e nos prejudicar. Ele quer nos prejudicar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Ele quer nos atrapalhar. Ele quer nos tirar esse privilégio, tirar essa responsabilidade para que nós fiquemos vulneráveis diante dele e diante de tudo aquilo que ele quer aplicar em nossas vidas, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, nos prejudicando, né? Então, fique esperto. Não é de surpreender que quando você vai orar, te dá sono, vai ler a Bíblia, te dá sono. Não é verdade? Tem certeza que isso acontece com você, né? Já aconteceu comigo também. Às vezes você está lendo e os olhos começam a desfalecer, e aí você tem que dar um chega para lá, orar, pedir ao Deus, ó Senhor, não permita isso, né? A minha intimidade é com o Senhor, não é com o inimigo, não. E eu preciso continuar firme na minha oração. Alguns perdem a hora, olha, tudo isso são cilada do inimigo. São armadilha do diabo, né? Que lança seus dardos inflamados para destruir a nossa comunhão com Deus através da oração. Então fique esperto, continue firme, ore, né? Muitos falam, comecei a orar, veio uma tribulação muito grande na minha vida. É a armadilha do diabo. Ser firme e constante, sempre abundante na hora do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Faça isso. Não esmoreça. Não abra mão da sua comunhão com Deus através da oração. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, diz Paulo, para que possais resistir o dia mal e, havendo feito tudo, permanecer firme. Efésios capítulo 6, versículo 3. Essa é a orientação de Paulo. Revistais com a armadura de Deus. Por isso, concluindo a meditação, essa breve meditação, essa mensagem de Deus ao seu coração, eu digo que a nossa comunhão com Deus através da oração aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Capacita-nos a ouvir a voz de Deus e também capacita-nos para resistir os ataques espirituais e os dardos inflamados do inimigo. Portanto, meu querido irmão, como diz Paulo aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu convido você a estar sempre orando. Não abra mão da sua comunhão com Deus através da oração. Amém? Que Deus abençoe você. E, por falar em oração, vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, ó Deus querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado Senhor, por essa comunhão tão gostosa que temos com o Senhor. Obrigado por essa experiência nesses 40 dias em que o Senhor proporcionou à sua igreja, ó Deus, de ter essa comunhão contigo, compreender que o estilo de vida do cristão precisa ser um estilo de oração e que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor está sempre pronto a ouvir, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem afinado nossos ouvidos para ouvir a sua voz. O Senhor tem nos dado, Senhor, capacidade de estar sempre diante do Senhor, em busca, Senhor, da sua vontade e também derramando o nosso querer, os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas necessidades diante de Ti e a sensibilidade de observar a provisão vindo do alto do céu
em favor de cada um de nós. Obrigado, Deus, por todos aqueles que nós oramos, Senhor. Aqueles que estavam enfermos e foi restaurado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está restaurando aqueles que ainda estão enfermos. Obrigado porque o Senhor tem confortado as famílias que perderam seus entes queridos, na qual foi recolhido, ser recolhido pelo Senhor. Deus querido, abençoe, Senhor, a todos nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa arma tão poderosa que o Senhor confiou na mão de todos os cristãos, em especial os membros da Igreja Batista no Maria Mato. É essa arma chamada oração. Obrigado, Deus, porque somos uma igreja que ora. Nós te louvamos, te agradecemos e te damos graça por todas as bênçãos recebidas de suas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida do irmão e de todos os seus familiares. Te dê prosperidade, te dê saúde e te dê paz. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro. Que Deus assim o abençoe.